Bom dia, hoje é 19 de junho, eu sou Ana Carolina Zitschlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, querido e querido ouvinte, quarta-feira começando e hoje estamos sem tempo, irmão, porque muitas notícias aí para você ficar inteirado. A primeira é que a Nvidia se tornou a empresa de maior valor de mercado do mundo com o avanço da inteligência artificial. Também o empresário Nelson Tanure está estudando entrar na disputa pela Sabesp, segundo fontes da Bloomberg News, e também a Suzano pode manter o grau de investimento mesmo se comprar a International Paper, segundo a S&P. Essas são as três notícias para a gente fazer a nossa rodada. E, por fim, eu te conto sobre como o governo do presidente Javier Milei diz que vai seguir o exemplo do presidente Nayib Bukele, lá de El Salvador, contra as gangues na Argentina. Talvez você tenha visto aí ao longo dos últimos meses as imagens de uma das cadeias de El Salvador, que se tornou a maior das Américas com capacidade para 40 mil presos. O Javier Milei está em visita a El Salvador e ele e uma comitiva de outros membros do seu governo disseram que vão seguir os passos do presidente salvadorenho para combater os narcotraficantes na Argentina. Para você ficar por dentro de todas as notícias, é só você seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais e também se inscrever aqui no podcast. Vamos às notícias. O avanço das ações da Nvidia impulsionou o valor de mercado da gigante de semicondutores sobre outras gigantes de tecnologia, ajudando a empresa a conquistar o título de companhia mais valiosa do mundo à medida que a onda de inteligência artificial continua. No início do mês, a Nvidia já tinha superado a Apple em valor de mercado pela primeira vez desde 2002, e as duas oscilaram as posições no ranking das empresas de maior valor de mercado nos últimos dias. Na semana passada, a Apple também ultrapassou a Microsoft e chegou a ocupar o primeiro lugar por um breve período. A posição da Nvidia é mais um lembrete de que a inteligência artificial é o foco de muitos investidores. A Nvidia é vista como a maior e mais antiga beneficiária da tecnologia, já que domina o mercado com seus chips altamente demandados que ajudam a alimentar os data centers que executam tarefas complexas de computação exigidas pelos aplicativos de IA. Eu te falei que a gente estava sem tempo, irmão, e vamos seguir direto já para outra notícia, sem piadinha, sem nenhum tipo de comentário. O empresário, mas gaguejar, a gente segue gaguejando. O empresário Nelson Tanure avalia entrar na oferta de privatização da Sabesp, segundo pessoas familiarizadas com o assunto que falaram à Bloomberg News. Tanure discutiu com investidores a possibilidade de participar da oferta e avalia fazer parte de um consórcio, segundo essas pessoas que pediram anonimato ao falar sobre assuntos privados. Tanure não revelou o valor desse investimento e não está claro se pretende se tornar um acionista estratégico da companhia, segundo as pessoas. A Sabesp seria uma opção de investimento para o Tanure depois das recentes tentativas frustradas de aquisições. Ele tentou comprar uma participação na DASA, mas a empresa fechou acordo para a fusão da rede de hospitais com a rival Amil, outra empresa que ele tentou comprar em 2023. Tanure está tentando comprar todo mundo e não está conseguindo. A privatização da Sabesp, que deverá ser uma das maiores ofertas no mercado de capitais brasileiro neste ano, enfrenta dificuldades em relação às condições do mercado. Lembra da nossa historinha sobre a Suzano tentando comprar a International Paper? Pois então, a S&P Global Rating, que é uma agência de classificação de risco, disse que a Suzano, que é a maior produtora mundial de celulose, pode manter o seu grau de investimento, mesmo se aumentar a sua dívida em mais de 15 bilhões de dólares para adquirir a rival International Paper. A empresa brasileira, que obteve classificação de grau de investimento em 2018, está em negociações com bancos para financiar uma potencial oferta pela gigante norte-americana de embalagens, segundo pessoas familiarizadas com o assunto no mês passado. Mas alguns investidores estão preocupados que um acordo possa levar ao rebaixamento do rating da Suzano. Lembra que a gente falou que a Suzano teria que se endividar para comprar a International Paper? Pois então, a S&P disse que isso ainda manteria o grau de investimento dela. As operações combinadas da Suzano e da IP criariam uma empresa com uma dívida líquida de montante equivalente a 5 vezes o seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Isso está acima do múltiplo habitual de 3,5 para empresas que, como a Suzano, tem classificação BBB-, não é o Big Brother invertido, apenas um degrau acima do grau especulativo.
É como se você ganhasse o seu salário e você tivesse aí uma dívida 5 vezes maior para pagar, mesmo considerando tudo que sobra do seu salário depois de você pagar seu aluguel, suas contas, etc. Seria o grau de endividamento aí da Suzano, caso ela conseguisse concluir esta compra, mas que uma estratégia clara para reduzir essa alavancagem, essa dívida, e trazê-la de volta aos padrões de grau de investimento dentro de 3 anos, poderia ajudar a empresa a manter a sua classificação de risco. E vamos à nossa notícia especial desta quarta-feira. O porta-voz da presidência da Argentina, Manuel Adorni, disse que o país vai seguir os passos de El Salvador para erradicar o narcoterrorismo. Além disso, ele informou que nesta terça-feira, a ministra de Segurança do país, Patrícia Bullrich, que foi candidata à presidência no ano passado, se reuniu com o presidente salvadorenho Nayib Bukele para conhecer em primeira mão a luta do país contra as gangues. Adorni, em uma coletiva de imprensa na Casa Rosada, disse, abre aspas, a Argentina segue, claro, o exemplo de Bukele de erradicar o narcoterrorismo. Bullrich visitou o Centro de Confinamento do Terrorismo, como o próprio governo da Argentina está se referindo. A maior prisão de segurança máxima do continente americano tem 40 mil presos, sob um forte regime de segurança. Segundo o próprio governo de El Salvador, esse regime de exceção criado no país fez com que 80% do território que estava à mercê das gangues fosse recuperado, que a taxa de homicídios caísse, passando de 106 a cada 100 mil habitantes para 2,4 no ano passado, o que é abaixo da média mundial, e também tenha impulsionado o turismo em 48%, além do comércio também. No início desse ano, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, disse que a taxa de homicídios de 2024 seria ainda mais baixa do que a registrada no ano anterior. O comentário foi feito na plataforma X, o antigo Twitter, depois que a empresa estatista citou o país centro-americano, outrora considerado um dos mais violentos, com a taxa de homicídios mais baixa de 2023. Os 2,4 a cada 100 mil habitantes colocaram o país no último lugar da lista, ao contrário da Jamaica, que ficou com 60,9 pessoas a cada 100 mil habitantes. Em seguida veio o Equador, com 44,5, e o Haiti, em terceiro lugar, com uma taxa de 40,9. O Brasil veio em seguida, com uma taxa de 40,4. Sob o comando do político de 42 anos, El Salvador registra desde 2022 uma queda dramática na criminalidade. Através do Plano Controle Territorial e do regime de exceção que concedeu poder para deter suspeitos sem garantia do devido processo ou respeito aos direitos humanos, as autoridades têm subjugado organizações criminosas, incluindo as mais fortes do país, a MS-13 e o Barrio 18. O governo afirma que, com a atual estratégia de segurança, conseguiu reverter essas estatísticas de homicídios. E esse foi um dos motivos que levou à reeleição de Bukele, cujo segundo mandato começou no dia 1º de junho. Eleito com mais de 80% dos votos válidos, a campanha de Bukele patrocinou anúncios afirmando que candidatos da oposição soltariam hordas de prisioneiros caso eleitos, o que causaria um aumento na violência. Na época da campanha, ele prometeu manter políticas anticrime rígidas em vigor durante o seu segundo mandato. El Salvador tem agora encarcerada 1,6% da sua população, que é a maior taxa de encarceramento do mundo. Grupos de direitos humanos acusam o governo de violar o devido processo legal e manipular dados criminais, e também criticaram essa tentativa, que rendeu frutos, de reeleição de Bukele. Em 2021, os legisladores do seu partido votaram pela remoção de todos os principais juízes da Suprema Corte e nomearam novos magistrados que decidiram que Bukele poderia justamente concorrer a um segundo mandato consecutivo. E não é só por isso que o presidente de El Salvador é famoso. Ele também foi um dos primeiros governantes do mundo a tornar o Bitcoin a moeda legal em 2021, ignorando avisos do governo dos Estados Unidos e do Fundo Monetário Internacional sobre os riscos das criptomoedas. A sua administração até usou fundos públicos para comprar mais de 100 milhões de dólares em Bitcoin. Ele, desde então, acalmou os temores dos investidores ao fazer os pagamentos da dívida externa do país pontualmente. O FMI instou El Salvador a abolir o Bitcoin como moeda oficial, citando riscos para a estabilidade financeira e a proteção do consumidor.
Bukele prometeu em dezembro passado emitir títulos de Bitcoin há muito esperados no primeiro trimestre deste ano. Seu companheiro de chapa Félix Ulloa, na época, disse que o governo permaneceria comprometido com a criptomoeda após a eleição. E o que significa, então, essa aproximação do governo argentino com o governo el-salvadorenho? No início desse ano, Bukele já tinha revelado que a sua administração estava mantendo contatos com a ministra da Segurança argentina, a Burrit, que disse, por sua vez, estar interessada em adaptar o modelo de Bukele para combater a delinquência e o crime organizado no seu país. A aproximação entre Bukele e Milei, o presidente da Argentina, era uma questão de tempo. Segundo pesquisas, a deterioração da economia é o assunto que mais preocupa os argentinos, mas o aumento da violência não fica distante. Segundo um estudo da empresa de consultoria Ipsos, realizado em meados de 2023, durante a campanha eleitoral do país, 64% dos entrevistados tinham afirmado que o crime crescia no país. Em março desse ano, a cidade de Rosário, na Argentina, virou o centro da crise de violência no país. Segundo os jornais locais, houve uma operação dentro de uma prisão que incomodou grupos de criminosos, que, em resposta, mataram pessoas aleatórias na cidade. Na época, segundo especialistas, já havia uma chance de que o governo argentino colocasse em prática uma lei antiterrorismo, à semelhança do que Bukele fez em El Salvador. Essa não seria a primeira nem a segunda vez que um país latino-americano recorreria a esse tipo de medida. Em outubro de 2023, o governo de Honduras colocou as prisões sob controle dos militares e construiu um complexo de segurança máxima em uma ilha. Em janeiro de 2024, o Equador decretou o estado de exceção. O presidente Daniel Noboa chegou a afirmar que o país estava em um momento de guerra e, nessa circunstância, o direito comum teria deixado de ser aplicado para que passasse a vigorar um direito humanitário internacional. Já o Chile aprovou uma lei que aumenta a pena para quem ataca a polícia e estabelece um estatuto para a proteção dos agentes, que torna mais difícil que eles respondam criminalmente pelas ações que tomaram quando estavam em serviço. Os especialistas têm chamado essas medidas de bukelização de alguns governos da América Latina. Por hoje é só, pessoal. Obrigada aí a todos pela audiência. Não esqueça de deixar o seu comentário, também de seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Boa quarta-feira a todos e até amanhã.